Bom, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto de reino protista. Já falamos de protozoários, protozooses, fizemos questões sobre as doenças e agora vamos finalizar esse reino falando das algas, os ancestrais das plantas, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, algas chamadas de eudorina. Essas eudorinas, elas são algas unicelulares do grupo das algas verdes e elas formam essas belezuras de colônias aí de 16, de 32 indivíduos que parecem uma mórulazinha, né? Que a gente viu a mórula no desenvolvimento embrionário, parece uma mórula só que de algas unicelulares que vivem aí na forma de colônia. Não é um organismo multicelular, é um organismo unicelular onde as células ficam aderidas uma na outra. São as algas verdes, ok? Então nós temos algas unicelulares, as unicelulares que vivem isoladas ou formando colônias como essa que vocês estão vendo no vídeo. E nós temos também um grupo das algas multicelulares, ok? Então, antigamente, as algas elas ficavam quebradas no sistema de classificação de reinos. As algas unicelulares elas ficavam no grupo do reino protista, classicamente no reino protista, e as multi ou pluricelulares, tanto faz multi ou pluricelulares, elas ficavam no reino plant, lá junto com as plantas. Só que a Lynn Margulis, taxonomista, bióloga, ela trouxe todas as algas multicelulares para o reino protista. Qual o argumento adotado por ela para trazer todas essas algas multicelulares para o reino protista? Primeiro que as algas são fotossintetizantes, são autótrofas, essa é uma característica básica delas. Bem que a gente vai ver que tem alga heterotrófica, por incrível que pareça. Apesar das algas multicelulares antes estavam junto no grupo de plantas, mas elas não formam tecidos nem órgãos. Então esse foi um dos argumentos adotados pela Lynn Margulis para trazer as algas, todas elas, para o reino protista. E outro fato também é que elas não têm uma característica das plantas, que é a característica de ser embriófita, ou seja, todas as plantas terrestres, das mais simples às mais complexas, o embrião ele se desenvolve na estrutura feminina. E nas algas, o desenvolvimento embrionário ele se dá no meio aquático, no meio externo, na água. Então esse foi o argumento que fechou mesmo, que sustentou essa situação de trazer as algas multicelulares para o grupo, para o reino protista, ok? Bom, as algas elas formam um grupo polifilético, ou seja, não há uma ancestralidade em comum entre elas, são diferentes ancestrais que originaram aí diferentes grupos de algas, certo? Bom, além de terem como pigmento principal a clorofila, diversos tipos de clorofila, existem também aqui pigmentos acessórios, como os carotenoides, que são pigmentos de tom mais amarela, laranja, e as xantofilas, que são pigmentos numa tonalidade mais vermelha para o roxo, ok? Bom, nós temos as chamadas microalgas, que são as algas unicelulares. Você encontra que ela é o caso, por exemplo, das euglenófitas, é o caso das dinófitas, é o caso das bacilariófitas e é o caso das crisófitas. Esses 4 grupos, que representam 4 filos, tá certo? Dentro do reino protista, representam as algas que formam o chamado fitoplâncton, que é o conjunto desses micro-organismos que vivem na água, responsáveis por vocês terem ideia, por 87
do oxigênio que nós respiramos. São os verdadeiros pulmões dos mundos, não as florestas, os mares e oceanos, ok? Então, esses 4 grupos aí formam aí o chamado fitoplâncton, que é o grupo das algas unicelulares, chamado de microalgas. Mas nós temos também as macroalgas, que são as multicelulares. É o caso das feófitas, rodófitas, clorófitas e carófitas, totalizando aí 8 filos. Essas macroalgas, elas são chamadas genericamente, você pode encontrar esse termo também, de talófitas, ok? Por ter o corpo na forma de um talo, um corpo não diferenciado em órgãos. Bom, primeiro grupo, nós vamos começar aí com as microalgas, falar das euglenas, o filo Euglenophyta. São todas unicelulares, grande maioria de água doce, não tem parede celular. A clorofila pode ser do tipo A e B, que é a mais comum, os 2 tipos mais comuns. A substância de reserva delas é o paramilo e tem como característica apresentar a mixotrofia. O que é isso? Elas podem ser autótrofas e heterótrofas ao mesmo tempo. Não possuem reprodução sexuada, somente reprodução assexuada. Olha, de todos esses grupos de alga, algumas coisas vão ficar repetitivas na caracterização. Por quê? Porque são organismos muito simples. E aí, esses critérios, como por exemplo, a estrutura da parede celular, o tipo de clorofila, a substância de reserva energética, são os principais critérios para separar esses grupos. Por isso que eu vou ter que repetir isso dos 8 grupos. Beleza? Bom, então as euglenas, elas já foram confundidas no passado com, para vocês terem ideia, com protozoários flagelados. Elas já foram classificadas como protozoários flagelados. Por quê? Pelo fato de serem mixotróficas. Os primeiros que observaram euglenas na água, por exemplo, viram elas fazendo fagostose. E aí pensaram que era um protozoário. Mas na realidade ela faz fagostose se não tiver luz. Se tiver luz, ela faz fotossíntese. Então ela é mixotrófica. Se movimenta através de um longo flagelo. As de água doce possuem o vacúolo contrátil, que é para expulsar o excesso de água. Possuem essa estrutura que é um fotorreceptor, chamado de estigma ou ocelo, que serve para indicar para ela variações na iluminação do ambiente. Se o ambiente está mais claro, mais escuro, para indicar ela, por exemplo, quando ela está nadando, se ela está se aproximando de uma fonte luminosa, ok? É um fotorreceptor, tá bom? Nós temos aqui nessa imagem uma euglena, uma das espécies mais comuns que temos é a Euglena viridis. E aqui tem um euglenófito. Muitas vezes a gente vê o flagelo fazendo um movimento que a célula caminha no sentido contrário, e aqui não, no mesmo, né, ele está caminhando aí para frente. O flagelo, ele também em algumas espécies, ele, em vez de ter um movimento no sentido contrário à sua posição, ele pode ter um movimento, como nesse caso aí, no mesmo sentido da sua direção, ok? Então você vê aqui, por exemplo, cloroplastos no citoplasma, ou seja, é um organismo fotossintético, mas se não tiver luz e não morre de fome, capaz de realizar aí fagocitose, ok? E elas só conseguem fazer isso, fagocitose, porque elas não têm parede celular. Bom, nós temos também as dinófitas, os dinoflagelados. São unicelulares, a maioria é marinha. Essas já têm parede celular celulósica. A celulose é o componente principal, chamado de decolórica. Mas tem algumas espécies sem parede celular. A clorofila dela é do tipo A e C. Tem como um pigmento acessório um composto chamado de piridina. São chamados de dinoflagelados também. A substância de reserva, amido e óleos, mas principalmente amido. E algumas espécies são exclusivamente heterotróficas. Bom,
Muitas podem formar associações mutualísticas com protozoários invertebrados, que nós chamamos de zooxantelas. Nós temos um gênero aqui representativo, que é o gênero Ceratium, tá certo? Eles têm flagelo, um flagelo que forma uma cinta e um flagelo longo, que não aparece aqui na imagem. E esse dinoflagelado, ele tem um movimento de peão, ou seja, ele gira como um peãozinho, um brinquedo peão, né? Para cima e para baixo, tá certo? E o termo dino significa isso. É uma referência ao movimento do peão, movimento de rodopio. Bom, esse grupo dos dinoflagelados tem muitas curiosidades. Uma delas foi a questão das zooxantelas. Outras curiosidades do grupo é que elas estão ligadas a um problema de desequilíbrio ambiental que vocês já devem ter visto em algum mar, de algum local que vocês visitaram, já ouviram falar, que é o fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno de desequilíbrio ambiental provocado aí quando há um excesso de matéria orgânica na água. E aí eu até mostrei um pouquinho na aula de cianobactéria, só que lá é chamado de eutrofização, que é um processo semelhante. Quando é provocado por dinoflagelado e que há uma produção, essa água aqui ela apresenta um grau de toxicidade alto, aí nós chamamos de um fenômeno de maré vermelha. Isso pode contaminar os peixes, que pode contaminar o homem que consumir esse peixe. É uma substância que sofre bioacumulação. Então, falou em maré vermelha, falou nos dinoflagelados. Isso ocorre quando há um aumento na população de dinoflagelados numa região costeira, ok? Bom, ao mesmo tempo, essas algas, muitas espécies dela, são responsáveis por formar um fenômeno lindo da biologia, que é a bioluminescência, que é o mesmo fenômeno apresentado, por exemplo, pelos vagalumes, que ficam emitindo luz. Vocês já devem ter ouvido falar de micro-organismos que emitem luz na água. Eles têm uma substância chamada de luciferina, que quando eles decompõem essa luciferina, há emissão de luz. E daí vem um apelido desse grupo, que é de algas de fogo, ou pirrófitas, beleza? Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem, olha só, à noite, aí tem uma superpopulação de pirrófitas, que são os mesmos dinoflagelados, e apresentando aí o fenômeno de bioluminescência. Na agitação da água, o surfista aí, vou mostrar aqui mais uma vez, o surfista aí, passando, cortando a água, e a água apresentando aí o fenômeno da bioluminescência, ou seja, o mar está povoado de dinoflagelados, tá certo? Bom, o terceiro filo que nós vamos falar é o filo Bacillariophyta, também de microalgas, ou seja, unicelulares, marinhos, a maioria. A parede celular deles é de sílica, podendo ser chamado de frústula, carapaça ou teca. A clorofila deles é do tipo A e C, guardam energia na forma de óleo, são conhecidos como as diatomáceas, tem como pigmento acessório a fucoxantina e tem como lado curioso os diatomitos, que são um grupo de rochas orgânicas que se formam no fundo dos mares rasos com a deposição das carapaças dessas algas. E aí o pessoal corta essas rochas para fazer casas, usar como tijolos, fazer telhas, e também entram como matéria-prima para polidores de carro, cremes dentais. Tem uma importância econômica grande as rochas formadas por diatomáceas, ok? Pelas carapaças da diatomácea. Outra curiosidade é a questão da cisciparidade. Está aqui as imagens das diatomáceas. São essas carapaças que formam os diatomitos, esse tipo de rocha que tem importância econômica, como eu falei para vocês. E outra curiosidade é que nesse grupo aqui há uma cisciparidade desigual. O que é isso? A cisciparidade é uma mitose, é a mesma bipartição.
Só que ao invés de formar duas células do mesmo tamanho, ela vai formando células de tamanhos diferentes. Tá certo? Olha só. Isso se deve porque na cisparidade as válvulas se separam e elas não têm o mesmo tamanho. E aquela linhagem que vem da válvula menor que se separou, ela sempre vai originar indivíduos menores, ou seja, você tem aqui uma geração de indivíduos do mesmo tamanho e essas que são formadas a partir dessa teca, hipoteca menor, vai formando sempre indivíduos menores, até chegar num tamanho tão diminuto que esse indivíduo se transforma num gameta, certo? Então é um dado curioso em relação às bacilariófitas. Bom, o professor eu vi num livro, numa questão, que ele considera bacilariófita e crisófita a mesma coisa. Olha, existe isso. Livros mais antigos consideram bacilariófita e crisófitas um grupo só, tá certo? Só que na classificação atual elas foram separadas em dois grupos. E o critério para essa separação foi a substância de reserva energética. Ou seja, nesse grupo aqui também ocorrem formas multicelulares, maioria marinha, parede com sílica, clorofila A e C, tem fucoxantina, que é responsável pelo apelido do grupo, que eu já vou comentar para vocês, e a substância que define elas é a crisolaminarina, que é uma espécie de açúcar, beleza? Que é o principal fator para ter ocorrido essa separação das bacilariófitas, esse desmembramento de bacilariófitas e crisófitas. Devido ao pigmento fucoxantina, na tonalidade delas de forma dourada, elas são conhecidas como as algas douradas. É o apelido do grupo. Beleza? Aqui nessa imagem nós temos aí isso que eu acabei de falar. É uma alga multicelular, está no grupo das microalgas, mas essa espécie aqui é multicelular e apresenta essa tonalidade dourada. São belíssimas. Bom, entrando para o grupo das macroalgas, a primeira aí que nós vamos destacar são as feófitas, as algas pardas. Essa aqui, todas são multicelulares, todas as espécies. Todas as espécies são marinhas, A parede celular delas contém celulose, além de um outro componente que eu vou já falar de importância econômica interessante. O tipo de clorofila dela é A e C e apresentam também fucoxantina, só que nelas não tom mais pardo. Você vê que feófita, crisófitas e bacilariófitas têm fucoxantina. Então, acredita-se que esses três grupos aí sejam um grupo monofilético, esses três filhos. Possivelmente, quando se desmembrar o reino protista em vários reinos, você vai ter um reino aí formado, porque tem uma proximidade evolutiva entre as bacilariófitas, as crisófitas e as feófitas. A substância de reserva dela pode ser um polissacarídeo chamado de laminarina ou um óleo chamado de manitol, que é um tipo de álcool. Bom, o outro componente da parede celular que eu estava falando para vocês são os alginatos. Esses alginatos eles têm uma importância econômica muito grande, porque eles são estabilizadores de colóides, ou seja, eles entram como matéria-prima para a produção, por exemplo, de sorvetes, que todo mundo gosta, gelatinas. Então tem uma importância na indústria alimentícia, beleza? Bom, são conhecidas como algas pardas ou algas marrons, formam grandes populações nos oceanos e mares do mundo inteiro, sendo conhecidos por atrapalhar, por exemplo, a navegação de pequenas e médias embarcações, que se enrolam ali nas hélices das embarcações. Nos Estados Unidos, por exemplo, os países de língua inglesa são conhecidos como kelps, os bancos de feófitas. No Japão, bastante apreciados na culinária, conhecidos como kombu. No Caribe, são conhecidos como sargaço, mar dos sargaços. E no litoral brasileiro também formam intensas populações chamadas de mar das bananeiras. No litoral aqui nosso, litoral
piauiense é muito comum quando você viaja ali para o litoral, você encontrar várias algas ali na zona de arrebentação, muitas vezes na areia ali é muita alga. Ali você tem alga parda, tem alga vermelha e tem alga verde, que são muito ocorrentes no litoral brasileiro. Aqui nós temos uma imagem, isso aqui, quem não já viu isso aqui? O pessoal fica até brincando de ficar estourando essas bolinhas aqui, que na realidade o pessoal pensa que é frutinho, mas não é fruta porque não é planta, nem é angiosperma. Esses frutinhos aqui que o pessoal chama, na realidade são flutuadores. Por quê? Porque essas algas são, elas vivem ali em suspensão ali na água, são flutuadores, ajudam elas a boiar, já que elas não são fixas, beleza? É assim, pode ter uma parte delas soterrada, mas elas não têm raízes. Nós temos também as rodófitas, que são as algas vermelhas, tá certo? Essas algas aí, como todas, elas formam as chamadas comunidades bentônicas. A maioria são multicelulares, maioria marinha, parede celular celulósica, mas também tem mais dois componentes que eu vou já citar para vocês, também de importância econômica muito grande. Possuem clorofila A e D ou detalhe. É um único grupo de alga que possui o tipo de clorofila D. Além disso, tem como pigmentos acessórios a ficoeritrina e a ficocianina. A ficocianina é a mesma das cianobactérias. E a ficoeritrina ela é responsável pela cor característica do grupo, que é das algas vermelhas. Okay? A substância de reserva dela é um amido muito parecido com a molécula de amido das angiospermas, por isso que é chamado de amido das florídeas. Na parede celular, além de celulose, elas apresentam o agar e a carragenina. O agar, até falei para vocês nas aulas de bactéria, ele é aquele substrato que fica na placa de Petri, que é utilizado como meio de cultura para o desenvolvimento de micro-organismos, de bactérias, de fungos. Então tem uma importância farmacêutica muito grande. E a carragenina ela tem a mesma aplicação dos alginatos. Elas também são estabilizadores de colóides, entram também na produção de sorvetes e gelatinas. São as algas vermelhas e elas também têm um dado curioso que elas são as algas utilizadas, por exemplo, no sushi para enrolar aquele bolinho lá de arroz com peixe. Bom, aqui nós temos, por exemplo, a imagem de uma comunidade na Bahia que vive do cultivo dessas algas vermelhas. Você tem lá todo um município que tem como produção principal, eles vivem da produção dessas algas. Ou seja, eles têm fazendas na água, nas regiões de enseada, onde eles cultivam essas algas, eles botam as cordas para que elas se enrolem nessas cordas e dali eles ressecam, né? Eles tiram, botam para secar e vendem elas para serem consumidas in natura ou extraem dela os componentes da parede celular, o agar para vender para a indústria farmacêutica, a carragenina, entra na merenda escolar, faz gelatinas, sorvete para as crianças, ou seja, vocês podem pesquisar aí municípios do litoral brasileiro em que o principal fator econômico do município é o cultivo de algas, tanto algas pardas, nesse caso aí de algas vermelhas, ok? Bom, chegando aqui nos dois últimos grupos, nós temos o filo das clorófitas, que é o grupo das algas verdes. Tem espécies unicelulares e espécies multicelulares. Aquela do início do vídeo que eu mostrei era uma espécie unicelular de alga verde. Podem ser marinhas e ducícolas. A maioria das espécies aqui é de água doce. Parede celular celulósica, elas têm muitas semelhanças com as plantas, o mesmo tipo de clorofila A e B. São as algas verdes, também guardam reserva energética na forma de amido.
podem formar associações mutualísticas com invertebrados chamados, por exemplo, de zooclorelas, zooxantelas, quando a associação do invertebrado do protozoário é com alga dinoflagelado, e quando é com alga verde, zooclorela. E os líquens? Os líquens, eu já falei para vocês, são associações de fungos com cianobactérias ou com algas verdes unicelulares. Beleza? É a alga, por exemplo, o lodo, esse lodo que se forma sobre as superfícies do quintal, nas calçadas, no esgoto. O lodo é formado por alga verde. Beleza? Essas algas, durante muito tempo, elas foram consideradas ancestrais diretos das plantas terrestres. Ou seja, as plantas terrestres vieram do grupo das clorófitas. Aqui nós temos a imagem, por exemplo, do alface do mar, que é um tipo de alga verde litorânea, e aqui a acetabulária, que é uma alga muito utilizada ali nos estudos na época da descoberta das funções do núcleo celular. Aparecem algumas questões que falam sobre núcleo e acetabulária. Bom, vocês podem encontrar também livros que esse grupo aqui, carófita, está dentro de clorófita. As carófitas eram o gênero cara dentro de clorófitas. E aí houve esse desmembramento. E aí surgiu o filo carófita. Esses são considerados as algas mais próximas, até mais do que o grupo das clorófitas das plantas terrestres. Ou seja, por quê? Porque eles já têm um talo mais diferenciado. Todas as espécies são multicelulares, não há espécies unicelulares, todas de água doce. A parede celular, ela pode ser de celulose ou calcário. Ou seja, tem o mesmo tipo de clorofila das algas verdes, A e B, mesmo das plantas terrestres. E por ter calcário e o talo desenvolvido, são chamados de musgos pétreos. Musgo é o primeiro grupo de plantas que nós vamos estudar em botânica. E pétreos pelo fato de ter calcário na parede celular, ou seja, por causa da proximidade evolutiva dela com os musgos, com os primeiros vegetais que surgiram no planeta. Por isso esse apelido deles de musgos pétreos. A substância de reserva deles é o amido, que é um polissacarídeo, característico dos vegetais, e é o grupo que tem mais proximidade evolutiva com as plantas. E o talo dela apresenta esses nós e entrenós. O que é isso, professor? Bom, nós e entrenós são partes de caule. E quem é que tem caule? Raiz caule. São as plantas. Ou seja, você consegue identificar aqui, ó, os nós. Aqui é a espécie do gênero cara. E aí você tem aqui os nós, ó, que são esses pontos onde nascem esses raminhos. Os nós e os entrenós que ficam entre os nós, esse segmento entre os nós, ou seja, o talo dele já apresenta um sistema de diferenciação com estruturas morfológicas de nós e entrenós que ocorrem nas plantas. Por isso que o grupo das carófitas ele foi desmembrado das clorófitas e aí passou a ser o filo das algas mais próximo das plantas, tá certo? Então, em algumas classificações você pode encontrar 6 filos de algas, porque nessas classificações eles juntam bacilariófitas e crisófitas num grupo só, chamando de crisófita, e juntam carófitas e clorófitas, chamando de clorófitas. Mas as classificações mais modernas e o livro que é adotado pela gente, ele desmembra em 8 filos. E nós vamos trabalhar com essa classificação de 8 filos, tá certo? Próxima aula a gente fala sobre os ciclos de vida. E aí vamos usar aqueles que já foram falados e vamos falar da reprodução das algas, tá certo? Então, um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!